Bom dia, o sol já saiu lá na fazendinha. Hoje é sexta-feira, tia Carlinha. Dia de fazer muita cabana. Parará. Hoje é sexta, hoje tem educação física para vocês. Hoje vai ter aula bem legal para vocês de português, o uso dos porquês, porque a gente tem diversos usos dos porquês, e é a fase que vocês estão. Por que isso? Por que aquilo? 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 Por quê? Aí a gente vai aprender os usos dos porquês. Temos 4 porquês, mas aí a gente vai aprender as regras tudo certinho. Bom dia, quinto ano. Bora, dona Risonha? Dá bom dia para meus alunos. Bom dia, o nosso solzinho mandando energia pra gente. Vamos embora. Amanhã é dia de estar em casa com as famílias. Lembrando que a gente não pode estar recebendo visita. Lembrando que a gente não pode estar na rua. Se precisar ir para alguma coisa muito séria na rua, tem que estar com a máscara. Se tiver luva, bota luva. Álcool em gel, sabãozinho amarelo. Sempre é bom estar com vocês. Não saiam para a rua, porque a pandemia ainda está solta. Mas se sair, quando voltar, temos que se higienizar, beleza? Outra coisa importante, eu acho tão linda quando ela joga energia. Tia Carla hoje deixou um livrinho para leitura do final de semana de vocês. Então a gente tem que ler todo. Eita, manda energia. Bora segurar a energia dela? Então, uma vez na semana vai um livro para vocês. E na segunda-feira, se for na sexta, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro no Google Meet. Tá bom, meus amores? E aí, tia Carla também deixou uma diquinha de filme para vocês assistirem. Espero que vocês assistam. É uma animação que pode assistir qualquer pessoa em casa. É maravilhoso. Eu gosto muito. E aí eu tô mandando para vocês com uma dica, né? Porque esse final de semana aí, não vai fazer cabaninha, não vai fazer picolé de kisuke. Aí assiste esse filmezinho que ele é lindo, maravilhoso. Bota o responsável que tá em casa para assistir com vocês, eles também vão adorar, eu tenho certeza. Tá bom? Então, para vocês, um bom final de semana. Que vocês fiquem em casa, se precisar sair, lembre que precisa se higienizar, porque a gente ainda está no meio da pandemia. Em breve estaremos juntos. Um beijo para vocês, um beijo para os familiares de vocês. Segunda-feira a gente volta, se Deus quiser. Pega energia, pega energia, pega energia. Beijo de luz. Até segunda-feira, meus amores. Bom dia, meus amores. Quinta-feira. Agora, depois do take, o que é que a gente vai fazer? Já se despedir da festividade junina, né? Tia Carla hoje tá com o último adereçozinho. E na nossa aula de hoje, tia Carla vai dar o uso dos porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Na fase que vocês já passaram, eu acho, né? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? 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 Gol! E nesse tipo de porquê, a gente tem 4 porquês. Vocês sabiam que a gente tem 4 porquês? 4, meu Deus do céu. A gente já pira, imagine com 4. E a gente tem que saber as regras dos porquês, porque cada porquê tem seu lugarzinho. Então, a gente vai ter o porquê agarradinho, sem acento. A gente vai ter o porquê sem acento, solto. A gente vai ter o porquê com acento agarradinho. E a gente vai ter o porquê com acento solto, separado no caso. E aí a gente vai aprender o uso desses 4 porquês. Tia Carla agora vai soltar para vocês uma musiquinha dos porquês. Depois da musiquinha dos porquês, tia Carla volta explicando os porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí a gente vai na musiquinha para aprender. Vocês sabiam que tudo que tem música a gente aprende mais rápido? E aí eu vou soltar a musiquinha dos porquês. Por quê? Eu vou soltar a música. Por quê? Não acredito. E aí, quando voltar, a tia Carla explica. E depois a gente faz o exercíciozinho, as atividades, tá certo? Vai compreender agora o uso dos 4 porquês. Segura a musiquinha aí dos porquês. Finalmente o quê?
Seja ele final interrogativo, exclamativo. O importante é que se trata o bom motivo. Seja ele final interrogativo, exclamativo. O importante é que se trata o bom motivo. Por qual motivo? Por qual motivo? Finalmente, finalmente o quê? Aprenderei o uso do porquê. Finalmente, finalmente o quê? Aprenderei o uso do porquê. O porquê junto e não acentuado troca-se por pois. O porquê junto e acentuado tem significado de um motivo. Pois é um substantivo. Pois é um substantivo. Finalmente, finalmente o quê? Aprenderei o uso do porquê. Finalmente, finalmente o quê? Aprenderei o uso do porquê. Yeah, yeah. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Agora, depois da musiquinha, a gente voltou. Tudo com o ritmo fica melhor. Quando vocês forem fazer o exercício, fazer redações, aí vocês cantam a musiquinha do porquê e aí fica melhor para a resolução do exercício. O primeiro porquê que a Carla vai dar para vocês é esse porquê aqui, ó. Porquê sem acento e separado. Esse porquê, ele vai ser utilizado no início das frases interrogativa. Interrogativa que tem uma interrogação, quer dizer que é uma pergunta, ou vou fazer também numa frase afirmativa. Vamos pensar, vocês comigo, eu com vocês, uma frase aí que tenha no início o porquê. Vamos lá. Por que Luísa não veio à aula hoje? Então eu fiz uma pergunta para Luísa. Por que Luísa não veio para a aula hoje? Esse porquê que está no início, ele vai ser porquê separado. Bora lá? Porquê separado. Ele está no início da frase. Eu fiz uma pergunta. Por que Luísa não veio à aula hoje? Então, se eu fiz uma pergunta para Luísa, esse porquê vai estar separado e no início da frase, tá certo? Ele vai ficar no início da frase e aí no final vai ter uma interrogaçãozinha, porque é uma pergunta, que ela fez uma pergunta para Luísa. O segundo porquê, ele vai ser já o porquê agarradinho, sem acento, tá? Esses dois não vai ter acento. Já esse porquê agarradinho, ele vai ser o porquê da resposta. Aí Luísa vai responder para a tia Carla, porque eu estava doente. Aí esse porquê de resposta é o porquê agarradinho, tá? O porquê da resposta, ele não vai ter acento e ele vai ser agarradinho. Esses dois que a gente está trabalhando, o porquê separado e o porquê junto, esses dois não tem acento, tá? Então vamos começar de novo. Porquê separado é quando se faz uma pergunta, beleza. E o porquê agarradinho é a resposta, certo? Aí vamos para o outro grupinho do porquê. Agora o outro grupinho do porquê, vamos dividir em dois, né? Porquê sem acento e porquê com acento. Agora vamos para o porquê com acento. Vamos falar do porquê com acento separado. Separado. Esse porquê agora, vamos lá, pensa aí no porquê, olha aqui, separado, o porquê, né? Aí ele vai ser utilizado no final da frase, e a frase vai ser interrogativa, certo? Vocês vão pensar em uma frase que o porquê vai estar no final. Aí a frase que eu escolhi para o final, que é o porquê com acento separado, aí vai estar lá no final esse porquê, tá? Aí vamos supor, por que você precisa explicar esse conteúdo, o porquê com acento circunflexo separado, ele vai estar lá no final da frase. Então vamos pensar em uma frase que o porquê esteja lá no final. Aí vamos lá, até que ela escolheu essa aqui. Você precisa explicar o assunto de novo, por quê?
Então, porque está lá no final da frase. Você precisa explicar esse assunto de novo. Por quê? É uma pergunta e o porquê está lá no último. Então, por quê? Com acento separado, ele vai ficar lá no fim da frase. Ele é o último e vai ter uma interrogação também, tá? Daqui a pouco tem aquela fase, uma retrospectiva dos 4 porquês. Agora vai ser o porquê agarradinho com acento circunflexo, não é? Esse porquê, o último porquê, ele vai ser utilizado para a gente explicar uma causa, um motivo, uma circunstância. Tipo assim, eu não estou entendendo o porquê dos áudios estarem ligados, né, gente? Então, assim, o motivo desse áudio tá ligado, por quê? Então, esse porquê, ele vai indicar o motivo, a razão de alguma coisa, certo? Letícia está fazendo atividade novamente porque ela deixou a água cair no caderno. Então, eu estou explicando o porquê, a razão que Letícia está fazendo novamente a atividade dela, porque aconteceu um acidente de cair a água no caderno dela. Então, esse porquê explicando o motivo que ela vai refazer a atividade, não é, Lê? É porque tá agarradinho, certo? Então, vamos fazer uma retrospectiva bem rapidinho. Porquê separado, sem acento, é quando é uma pergunta. Porquê juntinho, sem acento, é a resposta. Porquê separado com acento, vai estar o quê? Quem sabe? Explicando o assunto e vai estar lá no finalzinho, com a interrogaçãozinha. Ele vai estar lá por último na frase. O último do último do último. Esse porquê com acento. Já o porquê com acento separado, ele vai estar explicando o motivo de alguma coisa, tá certo? Então, a gente tem os 4 usos dos porquês. Espero que vocês tenham entendido a diferença de cada um. Cada um tem a sua funçãozinha, tá? Agora, eu vou fazer assim. Vou passar um pequeno videozinho explicando. Quando acabar esse vídeo, eu quero que vocês peguem um livro de vocês de português e gramática, o livro que está na agenda, para a gente fazer a atividade. A tia Carla vai explicar passo a passo. Segue o vídeo aí e aí pega os livros. Porquês. Entenda como usá-los de outra forma. Se você nunca aprendeu a usar o porquê corretamente, este é um jeito diferente. Vou te contar uma história, então preste muita atenção. Havia um português chamado carinhosamente de Por, que vivia sozinho. E no outro lado da vila havia uma mulher chamada Quênia, que muitos chamavam apenas de Que. Então, tanto o Por quanto a Que viviam separados e se faziam várias perguntas. Você entendeu? Você vai usar separado quando for pergunta. Mas um dia eles se encontraram. O Por e a Que ficaram juntos. E juntos eles tinham resposta para tudo. Diziam um para o outro: eu te amo porque você me ama. Você entendeu? Você vai usar junto quando for resposta. Mas como sempre, onde tem amor tem ciúme. E a Que começou a desconfiar do Por. Por isso, toda vez que ela ficava com dúvida no final de qualquer frase, ou via a Olivia Umbigo perto do Por, colocava seu chapéu. Você entendeu? Você vai usar chapéu, acento circunflexo, toda vez que o porquê estiver no final da frase, ou sempre que antes do Por apareça o Olivia, ou umbigo. Vamos resumir. Porquê separado, usado em perguntas. Exemplo: por que você me ama? Porquê junto, usado em respostas. Exemplo: te amo porque és minha vida. O porquê com acento circunflexo é usado quando está no final da frase. Veja o exemplo: você me ama? Por quê? Sempre também que antes do por aparecer o ou você vai usar acento circunflexo. Exemplo: você saberá o porquê quando casarmos. Espero que você tenha gostado e entendido.
a gente aprendeu o uso dos 4 porquês. Porquê pergunta, porquê resposta, porquê no final da frase, com acento, uma interrogaçãozinha, ele vai estar lá no último. E porquê, com acento agarradinho, ele vai explicar o motivo, tá certo? Aí vocês vão pegar de início o livro de caligrafia. Aí a gente vai fazer ele primeiro, porque tem mais exercício. E aí eu quero que vocês peguem a letrinha bem legalzinha, fazer logo caligrafia, para a letra ficar, ó, supimpa. Primeiro quesito vai ser na página 47. Aí tem assim, complete as frases utilizando porquê separado, que é porquê separado porque ele é pergunta. Aí eu vou fazer uma pergunta na letra A e na letra B. E depois vocês vão fazer frases fazendo com porquê agarradinho, que é a resposta. Aí vocês pensam ou podem pesquisar. Fica a critério de vocês. 2 perguntas na letra A e na letra B. E automaticamente vocês podem responder essas mesmas perguntas na letra C e na letra D. Tá certo? Segundo quesito, na página 48. Crie frases para cada porquê. Aí também é pessoal, é com vocês. Lembrem que a gente começa com letra maiúscula, não é? E dependendo da pontuação, porque se tiver uma pergunta, tipo o último porquê, quando ele é separado e com acento, ele vai ter que ter uma interrogaçãozinha. E aí fica a critério de vocês as frases dos porquês que vocês vão utilizar. Página 49 de caligrafia, por favor. Aí tem assim. Complete as frases com os 4 porquês que tem aí. Depois copie. A frase já está começada, vocês vão finalizar. E aí vocês vão acrescentar qual é o uso do porquê de cada um corretamente e depois reescrever a frase embaixo. Presta atenção na letrinha no local correto, porque isso é caligrafia, tá certo? Então vamos fazer as coisas com todo amor e carinho. Na página 50 ainda continua, você vai ver o uso do porquê. Se é porquê separado, se é porquê junto, se é porquê separado com acento, se é porquê junto com acento. Aí vocês vão colocar e reescrever a frase na linha de baixo. Na página 50, ainda de caligrafia, vocês vão completar a frase usando o porquê, né? Aí vocês vão acrescentando e depois vai reescrever as frases novamente. Coloca o porquê correto, não bota aleatório não, tá certo? Se tiver dúvida, canta a musiquinha que a gente aprendeu no primeiro momento. E aí vocês vão reescrever a frase. Aí embaixo, novamente, reescreva as frases substituindo o símbolo. Aí tem uma carinha feliz, com porquê agarrado com acento ou porquê separado com acento. Aí vocês vão escrever a frase todinha e vai substituir a carinha pelo porquê, tá? Com acento agarradinho ou com acento separadozinho. Lembrem que com acento agarradozinho eu vou dizer o motivo de alguma coisa, alguma ação que está acontecendo nessa frase, certo? E o porquê separado ele vai ficar lá no final da frase, porque ele é uma pergunta, ok? Aí vocês vão fazer agora caligrafia, bem tranquilamente, vai pausar o vídeo e depois vocês vão pegar o outro livro, porque a gente faz por partes, tá certo? E a Carla agora vai pegar o livro de português, o azulzinho, que é um azulzinho misturado com verde. E aí vocês vão colocar lá na página 148. Danou-se, tia Carla, a gente tinha um bocado de página ainda, só que tia Carla tá casando os conteúdos, tá certo? Então, gramática tá lá na frente, o uso do porquês, e o uso do porquês em português aqui está lá atrás. Então, a gente vai fazer uma atividade que seja agarradinha ao mesmo conteúdo das duas, do mesmo conteúdo, tá? Aí tem assim, primeiro quesito, português, página 148, só tem essa página aqui. Primeiro quesito, complete as frases com os porquês. A gente aprendeu que tem quantos porquês? Exatamente. Aí você vai ver qual é o uso do porquê. Se é porquê junto, sem acento, porquê separado, sem acento, porquê junto com acento ou porquê separado com acento. Você vai ver quais desses 4, ou os 4 vão caber aqui nas frases. Segundo quesito, justifique o uso dos porquês nas frases abaixo. Presta atenção. Você vai ler a letra A. Porque eles não estão mais juntos.
por que eles não estão mais juntos? Aí você vai explicar porque esse porquê está no início da frase separado. Aí você vai lá na regrinha que tem no enunciado de vocês, lá na explicação, e vai pegar e vai colocar o porquê do uso desse porquê separado. Você tem que explicar o porquê ele se escreve assim. E assim a mesma coisa na letra B, explicar porque o porquê aqui está agarradinho e tem acento. Na letra C, explicar porque o porquê aqui está agarradinho e não tem acento. E explicar o porquê está lá no final e com acento e separado. Terceiro quesito, vocês vão criar frases a critério de vocês, com cada porquê. Posso sim pesquisar, vocês têm a ferramenta de pesquisar, vocês têm um livro de vocês aí que pode ler os textos, procurar no texto, fica a critério de vocês, tá bom? Quarto quesito, nós temos um para porquê separado, que é pergunta. 2, para porquê agarradinho, que significa resposta. 3, porquê separado com acento, que é no fim da frase. E porquê agarradinho com acento, que vai explicar uma razão, um motivo, uma causa. Aí vocês vão ler a frase e vai numerar qual o porquê entraria. Se é o porquê número 1, se é o porquê número 2, se é o porquê número 3 ou se é o porquê número 4. Aí vai pausar o vídeo. Precisar, volta um pouquinho. Não tem pressa. A atividade de vocês não tem pressa, porque vocês estão aprendendo. Aí agora vocês vão pegar o último livrinho de vocês de gramática e colocar para mim na página 40. Lembrem que vocês vão precisar sim ler a explicação, sublinhar, colocar a data no dia que foi feito esse exercício. Tudo calmamente, porque agora vocês estão na hora da atividade de vocês, certo? Então vamos para o primeiro quesito de gramática na página 40. Complete o texto a seguir adequadamente com os porquês. Vocês já descobriram que a gente tem 4 porquês na ortografia. Já sabem a regra dos 4 porquês, não é isso? E aí vocês vão colocar cada porquê de acordo com a frase, beleza? Aí tem segundo quesito. Transforme as frases afirmativas em 2 frases interrogativas, usando porquê separado e com acento e usando porquê separado e sem acento. Vocês vão fazer 2 frases acrescentando o porquê com acento separado e o porquê com acento, o porquê com acento separado e o porquê sem acento separado. Essa mesma frase você vai acrescentar o porquê 2 vezes. Então vocês vão fazer 2 frases. Exemplo. Aí tem aqui, a criança estava tranquila. Aí a primeira eu vou botar porquê separado, porque é uma pergunta. Aí eu vou tornar uma pergunta, porquê separado. Por que a criança estava tranquila? Uma interrogação no final. E embaixo que ele quer o outro porquê também, né? No caso que é lá no final, porque ele é separado e tem acento. A criança estava tranquila por quê? Então ele quer que você faça esses 2 movimentos. Use o porquê no início da frase, que é separado e sem acento, e embaixo o porquê da pergunta no final, que aí é separado e com acento. No terceiro quesito, vocês vão ler que aqui é um texto, né? E aí vocês vão lendo logo na cabeça, antes de vocês escrever, colocando os porquês. Porquês. Depois que vocês leram e colocaram os porquês na cabeça de vocês, aí sim, agora vocês vão acrescentar o uso dos porquês corretamente. Aí você vai colocar cada porquê o jeito adequado de acordo à regra de. Acabou o livrinho de vocês, os 3 livros, caligrafia, português e gramática. Aí vocês vão fazer operações. Depois que vocês fizeram operações, vamos lá, que ela vai falar que amanhã é sábado e vocês não vão me ver. Aí vocês vão fazer o quê? Vai pegar o caderninho de vocês em português ou gramática, redação, onde vocês queiram, que seja coligado a português. E vocês vão pesquisar em revista, livro velho, jornal, os 4 porquês. Vai colar lá uma frase, porquê, teu. Sublinha esse porquê e explica porque ele está no início, tá? Depois eu quero 4 frases cortada, colada e explicando o uso de cada porquê, certo?
Hoje vai um livrinho para vocês lerem. Toda semana vai um livrinho. Preciso que vocês leiam para praticar a leitura, para entender mais entonações, pontuações. A gente tem que ler, certo? Outra coisa muito importante. Quem ainda não está conseguindo entrar no Meet por algum motivo, não deixa de mandar os exercícios, as fotos das atividades para o WhatsApp da coordenação, porque a tia Carla recebe tudo e acompanha tudo que vocês fazem. Tem criança que ainda não está mandando essas coisas para a tia Carla, tá certo? Então eu preciso saber se vocês estão acompanhando, se estão entendendo. Eu preciso desse feedback de vocês no WhatsApp da coordenação, para quem ainda não está participando do Google Meet. Bom final de semana para vocês, meus amores. Curtam bastante. Eita, tia Carla tem um lembretezinho para vocês. Um lembretezinho não. Eita, danou-se. Daqui a pouco aparecem os grilos. Gri. Uma novidade para vocês. Pera aí, rapidinho. Voltei. Aí, tia Carla tem uma novidade para vocês, para encerrar a aula. Eu ganhei um presente do Papai Noel antecipado, porque eu estava muito triste, me sentindo muito sozinha. Eu pedi para ele trazer um amiguinho para estar comigo nas aulas com vocês, tá certo? E aí ele trouxe esse amiguinho do jeito que eu desenhei, do jeito que eu pedi. Deixa eu mostrar para vocês meu amiguinho. Olha ele aqui, meu amiguinho. E aí, o que é que eu quero? O que é que eu quero, meu nininho, de vocês? A gente vai colocar um nomezinho para esse nosso amiguinho que vai estar com a gente diariamente. Daí, eu quero que vocês solicitem não, me proponham nomes. Tia Carla pensou em 3 nomes. Se vocês estiverem de acordo, vocês voltam nesse nome de que Tia Carla pensou. Ele vai ficar caladinho, porque ele ainda não tem nome, né, amor? Aí, o que é que vai acontecer? Qual? Tá. O que é que vai acontecer? Vou dar 3 nomes para vocês, mas se vocês tiverem outros nomes, vocês mandam e aí a gente faz uma votação. Primeiro nome que Tia Carla pensou: Frustreco, meu frustrequinho. Primeiro nome, Frustreco. Segundo nome, Tia Carla pensou Radical, ele é muito radical. Terceiro nome, Coronavírus, Covid-19. Bora lá. Primeiro nome, qual foi que a Carla falou? Frustreco. Frustrequinho. Sério? Segundo nome, Radical. Terceiro nome, Covid-19. Pode ser esses 3, se vocês quiserem, um desses 3. Ou vocês vão sugerir nome pro meu amiguinho que vai estar com vocês. Dá um beijinho, solta um beijinho pra eles. Então, eu quero que vocês me proponham o nome. Tem que ela tá dando sugestões, tá? Mas a gente decide juntos, tá? Então, ele vai estar com a gente, ele só vai falar com vocês a partir do momento que a gente decidir um nomezinho pra ele. Dá um beijinho pra eles. Um bom final de semana pra vocês. Fiquem com Deus. Pensem no nome aí ou voltem no nome que tia Carla sugeriu. O quê? Não. Pode falar agora não. Tá bom? Beijo. Amo vocês.